presente em diferentes sociedades, classes sociais, culturas. E esse vídeo ele vai explorar, basicamente, os aspectos químicos das substâncias que são mais consumidas, que são mais usadas, e seus impactos no corpo humano e na sociedade. Também vamos falar sobre os benefícios e os riscos que são associados ao uso das drogas. As drogas ilícitas, elas apresentam uma série de malefícios, claro, especialmente quando elas são usadas de uma forma recreativa, abusiva, de uma forma irresponsável. Mas em alguns casos, as substâncias inicialmente consideradas ilícitas, elas podem ter benefícios medicinais mas quando estudadas e usadas de uma forma controlada. A ciência, ela já tem mostrado, tem alguns casos, que algumas dessas substâncias, quando estudadas e usadas de uma forma adequada, elas podem trazer benefícios significativos à saúde. A chave para essa diferença está no controle e na responsabilidade com que essas drogas são usadas. O debate sobre legalização gira em torno do equilíbrio entre minimizar os danos do uso recreativo e explorar os benefícios das drogas. Apresentações das moléculas orgânicas. Cada droga ilícita possui uma estrutura molecular complexa que define suas prioridades e efeitos no corpo humano. Entre as mais conhecidas estão o THC, o principal composto psicoativo da maconha, a cocaína, um estimulante potente, o MDMA, conhecido como escátese, e a heroína, um derivado da morfina. THC, tetrahidrocannabinol. É composto por uma estrutura de fitocannabinoide que inclui uma cadeia lateral de hidrocarbonetos e um anel aromático com a ligação dupla. Ele possui um sistema de anéis benzênicos e uma cadeia lateral que termina em um grupo metileno, CH2. Tendo como suas principais características, é o principal composto psicoativo encontrado na cannabis, e sua estrutura é composta por um sistema de anéis aromáticos e um grupo metileno que interage com sistemas nervosos e central. Cocaína. A cocaína é um alcaloide que pertence à classe dos tropanoides. Possui uma estrutura de éster com um anel tropano, uma estrutura de dois anéis fusionados, e um grupo éster metílico, CH3OCO, ligado ao nitrogênio. Tendo como suas principais características, é um estimulante do sistema nervoso central que inibe a recaptação de dopamina, norepinefrina e serotonina. Produz efeitos de euforia, aumento de energia, sensação de alerta e redução do apetite. Heroína, diacetilmorfina. A heroína é um derivado semissintético da morfina. Sua estrutura é composta por dois núcleos de alcaloide opioide, com dois grupos acetila, COCH3, ligados ao átomo de nitrogênio da morfina, o que torna mais lipofílica, facilitando sua passagem pela barreira hematoencefálica. Tendo como suas características principais, é um potente depressor do sistema nervoso central, atua principalmente nos receptores opioides no cérebro, causando euforia intensa, sedação e analgesia. MDMA. A MDMA tem uma estrutura que inclui um anel benzênico com dois grupos metileno, CH2, ligados a um grupo oximetileno, OCH2, e uma cadeia lateral com estrutura de metafetamina. Seu núcleo possui também uma metelenodiox, o que torna distinta de outros compostos da família das anfetaminas. Tendo como suas principais características, é popular como uma droga recreativa em festas e raves. Suas estruturas permitem a interação com receptores de serotonina, provocando uma liberação massiva desses neurotransmissor, o que resulta em fortes efeitos psicoativos. As moléculas como THC, cocaína, MDMA e heroína afetam os neurotransmissores do cérebro.
de maneira distinta, e isso resulta em efeitos psicoativos variados. O THC ela é encontrado no cannabis, que liga-se aos receptores canabinoides do cérebro, especialmente no sistema de recompensa, e isso causa relaxamento e euforia, alterando a percepção do tempo e do espaço. A cocaína, por outro lado, ela interfere diretamente com a dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação do prazer, e ela bloqueia a recaptação de dopamina nas sinapses, o que faz com que grandes quantidades permaneçam nos circuitos cerebrais, levando a um aumento intenso de energia e também gera uma forte dependência. Já o MDMA aumenta a liberação de serotonina, dopamina e noradrenalina. E esse aumento de serotonina promove o sentimento de empatia, conexão emocional e felicidade, tornando a experiência socialmente agradável. E também a heroína, ela atua sobre os receptores opioides e bloqueando a dor e gerando uma sensação de extremo bem-estar e relaxamento. No entanto, essa forte ativação do sistema de recompensa também gera uma rápida dependência. Olá, boa tarde. Meu nome é Alex. Sou farmacêutico bioquímico, estou aqui a convite da Heloísa para falar com vocês um pouco sobre as drogas ilícitas, né, e os efeitos que elas podem trazer para o organismo de cada pessoa, tá? Então ela me trouxe aí algumas perguntas que ela vai fazer, né, de acordo com as perguntas a gente vai desenvolvendo aí o tema, tá bom? Bom, a primeira pergunta é: quais os principais riscos do uso recreativo dessas substâncias? Bom, os principais riscos são: quem está fazendo uso recreativo não sabe exatamente o que é que está acontecendo em seu cérebro, né? O que é que está acontecendo no seu organismo enquanto está fazendo esse uso recreativo. E geralmente o uso recreativo é o uso pela curiosidade, é o uso pela impulsividade, é o uso pela busca do prazer, né? É o uso que geralmente de pessoas que já estão em busca dessas substâncias por uma questão individualizada. Então, assim, o risco é não saber o que é que vai acontecer posteriormente ao uso dessas substâncias. As drogas, de uma forma geral, sejam elas lícitas, sejam elas ilícitas, todas elas trazem consequência, né? Essas consequências podem ser consequências que são controladas, né? E aí, quando você está com um profissional de saúde que sabe o que está fazendo, esse profissional de saúde vai saber exatamente qual é a consequência e se vale a pena utilizar aquela droga, e vai trazer também consequências que são indesejadas, né? E quando você não tem esse controle, né, essas consequências podem ser graves, né? As principais: dependência química, dependência psicológica e também algumas questões sociais, né? Bom, a segunda pergunta é: existem usos terapêuticos válidos para alguma dessas drogas? Sim, com certeza. Primeiro a gente precisa entender como é que essas drogas funcionam, né? A maioria das drogas, ela funciona no cérebro, numa região que está entre os neurônios, né, que a gente chama de sinapse. Então, um neurônio está se encontrando com o outro, e a comunicação de um neurônio com o outro, né, é através de troca de substâncias químicas, né? Então, um neurônio solta substância química para o outro. Aí a gente tem a dopamina, tem a serotonina, tem a ocitocina, tem alguns hormônios aí. As drogas ilícitas, a maioria dessas drogas ilícitas, elas agem nessa região, né? E agindo nessa região, elas trazem algumas sensações, como sensação de prazer, como bem-estar, euforia, às vezes calma, né? Cada pessoa reage de uma forma a depender da droga. Isso também acaba respondendo um pouco da pergunta anterior, né? Que é qual a consequência desse uso, né? Porque quando a pessoa usa, a maioria das vezes, essa droga, ela vai ter esse tipo de sensação. E imagine uma pessoa que tem uma sensação de prazer, né, com o uso daquela substância, todas as vezes que ela consome. Ela vai querer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e daí vem a dependência. Tanto a dependência química quanto a dependência psicológica, né? Então, quando essa pessoa ela não entende que o prazer que ela encontra nessa substância é um prazer que é momentâneo, né, que vai estar funcionando enquanto aquela substância subiu no organismo dela, a quantidade de substância, e após ela descer novamente, tudo isso vai por água abaixo, né, ela vai continuar buscando essa substância, e daí a gente tem a dependência.
Né? Em relação à questão dos medicamentos que podem surgir dessas substâncias, existem alguns, né? Eu vou citar aqui dois para ser mais rápido, que é um mais recente, que é o canabidiol, que está aí em alta, né? Muita gente utilizando, né? Que é um medicamento que é derivado da maconha, que é utilizado para várias questões, né? Hoje tem pessoas com Parkinson que utilizam o canabidiol, hoje tem pessoas com ansiedade que podem se beneficiar do canabidiol, né? Mas eu lembro que o canabidiol é apenas uma substância de algumas outras que tem dentro da maconha, né? Então é importante que todo o uso desse medicamento, né, ou dessa substância que foi extraída dessa droga, ele seja acompanhado por um profissional de saúde, né? Especialmente um médico que vai avaliar esse paciente, saber qual é a necessidade de fato desse paciente para poder prescrever. E, obviamente, essa medicação ela é uma medicação que é restrita à prescrição médica. Então, precisa que o médico prescreva para que o paciente tenha acesso a essa medicação. Uma outra medicação aí que é utilizada também são os analgésicos opioides, né? A morfina, por exemplo, é uma delas. Então, a morfina ela é derivada do ópio, né? Que é uma droga ilícita, mas que hoje é utilizada como analgésico muito potente, que ajuda muitas pessoas que acabam tendo dores aí diversas, né? E em outras funções também, né? No organismo, mas que, da mesma forma que eu falei, precisa de uma orientação de um profissional de saúde, né? E precisa passar por uma avaliação médica, com uma prescrição médica, para ver a real necessidade do uso dessas substâncias, ok? Bom, agora a terceira pergunta é como o corpo desenvolve tolerância e dependência a essas substâncias? Isso, o que é que acontece? Nosso corpo ele é muito inteligente, né? Então, quando a gente toma qualquer atitude com o corpo, a primeira ação que ele tem é de tentar entender qual é essa atitude que você está tomando em relação a ele e tentar agir sobre essa atitude, seja se defendendo, né, ou melhor, se protegendo, né, sobre a atitude que você tomou, né, ou acompanhando o que você está fazendo, né, na evolução do que você está fazendo. Então, quando você tem o uso de uma substância controlada, né, como é o caso dos medicamentos, né, seu corpo vai agir acompanhando aquele controle que o profissional de saúde está atuando ali, né? Quando você tem o uso de uma substância como essa, principalmente usando ela com um efeito sobre o cérebro, né, o seu corpo começa a entender que aquela ação que aquela substância está fazendo sobre ela, às vezes não é agradável, né? Não é tão agradável quanto a sensação que você está sentindo. E aí ele começa a ter algumas atitudes, né? Dentre essas atitudes o que vocês colocaram aí na pergunta, a neuroplasticidade, no sentido de vou me adaptar a essa situação, a essa nova situação. Eu não tinha sobrecarga de substâncias no meu cérebro, agora eu tenho, então meu cérebro começa a se adaptar àquela situação. E dentro dessa adaptação é que começam a surgir as dependências químicas, né? Então, a dependência química, ela nada mais é do que uma adaptação que o corpo teve diante daquela carga de substâncias que ele não está acostumado, e aí ele precisa se adaptar de alguma forma. Ou até através da falência de algum órgão ou alguma outra parte do organismo, né? Algumas dessas substâncias elas podem trazer danos sérios a alguns órgãos do nosso corpo. Então, essa seria a dependência química da substância. A gente tem também a dependência psicológica, né? Então, imagine, vamos colocar aqui principalmente aquele jovem, né, que tem um espírito de aventura mais aguçado, que tem um espírito de busca ao prazer mais aguçado, e ele usa aquela substância pela primeira vez, e esse uso traz a ele algo que ele considera como benéfico, né, que seria justamente esse prazer que ele vai sentir no momento que ele está utilizando, né, o bem-estar que ele vai sentir, a euforia que ele vai sentir, a alegria que ele vai sentir, né? Mas como eu falei, quando você consome essa substância, ela tende a subir no seu organismo, mas depois você elimina ela e ela vai cair. E no momento em que ela cair, né, você deixa de sentir todas essas sensações. E aí, o jovem, às vezes, por não entender isso, pelo impulso, por busca, estou falando do jovem porque, na sua maioria, tem essa sensação mais aguçada, mas isso de uma forma geral.
né, ele vai querer repetir aquele prazer, ele vai querer repetir aquela euforia, ele vai querer repetir tudo de novo, né? E vai buscar novamente o uso dessa substância. Então ele vai usar uma, vai usar duas, vai usar três, e aí isso pode causar uma dependência também psicológica, né? Então, além da dependência química, da dependência psicológica. Mas, assim, a que eu acho que seria também uma que a gente poderia estar citando aqui, seria uma questão social, né? Que seria justamente o jovem que já está com essa dependência química, psicológica ou as duas, né? Como que ele está dentro da sociedade, né? Primeiro, como que seria ele em relação à sociedade? Então, seria um indivíduo que ele busca esse prazer a qualquer custo, né? E que às vezes ele é capaz de fazer alguma coisa que não está dentro do perfil dele, da personalidade dele, para poder garantir o consumo dessa substância, né? E aí, às vezes, esse jovem acaba se perdendo no que a gente chamaria do normal da sociedade, né? Para que ele consiga manter o consumo daquela substância, né? Em contrapartida, a gente tem, às vezes, uma sociedade que acaba discriminando, né? Acaba vendo esse jovem de uma forma diferente e não age no sentido de recuperação, né? No sentido de buscar trazer esse jovem novamente a normalidade, entre aspas, dele, quando eu digo evitando o consumo da droga, né? E voltando a ser aquele jovem que ele era antes de buscar esses vícios, ok?